Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcadeiro MVP e evangelista da Gnostics no Brasil. No vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês as soluções da Gnostics para exportação de relatórios criados com a ferramenta Quick Report. De maneira muito simples, você vai ser capaz de colocar um componente na tela e exportar qualquer relatório da sua aplicação que tenha sido criado com o Quick Report para diversos formatos de arquivos, como PDF, formatos de arquivos de imagem, HTML, RTF, XLS. Tá? Então, é uma ferramenta que dá muito poder ao usuário da sua aplicação e requer muito pouca adequação para que você tenha aí todo esse poder incorporado à sua solução de RP, de CRM, ou seja qual for a sua solução que trabalha aí com relatórios Quick Report. Então, não deixa de assistir, dá uma olhada. Bom, pessoal, então para falar de exportação de relatórios Quick Report, ou como é tratado dentro da ferramenta, o nome oficial dentro da ferramenta Diagnostics é Report Export. Então, para falar de Report Export de reportes gerados no Quick Report, ficou até uma cacofonia agora, mas então para falar desse recurso, a gente vai utilizar primeiramente aqui um demo bastante simples que acompanha a ferramenta. Então você vai, após instalar o seu Extreme Document Studio, fazer um file open, vai vir aqui na pasta Documents, Gnostics, tem uma pasta Extreme Document Studio, e na pasta Demos você vai localizar se você quer o seu demo em C++ ou Delphi. Em Delphi nós temos demos em FireMonkey Intraweb, e nesse caso nós vamos demonstrar o demo em VCL e vamos ver os recursos de Report Export. Então você clicou ali em Report Export. Vamos nesse vídeo demonstrar os recursos de Quick Report, então eu vou clicar aqui e abrir o projeto demo que acompanha aí a ferramenta. Muito simples, abri o projeto, cliquei em Run. Estou rodando aqui o meu RadioStudio 10 Seattle, tá certo? E o aplicativo se apresenta. Então o aplicativo aqui muito simples, tem dois botões, ele vai ter uma possibilidade de você fazer uma exportação from Preview. Cliquei ali, ele carrega aqui um arquivo. Eu consigo aí fazer a visualização do meu arquivo. Entenda, isso aqui seria o preview de qualquer relatório da sua aplicação. E eu agora tenho a opção de fazer o save. Se você não tem a ferramenta Diagnostics instalada na sua máquina, quando você clicar para fazer save, você só teria a opção, muito provavelmente, aí, de fazer o save do relatório no formato QRP, que é o formato standard da Quick Report, tá certo? No entanto, eu agora vou selecionar uma pasta aqui, vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de Report Export Files. E eu vou agora poder escolher entre diversos formatos, além do QRP padrão que está aqui, tá certo? Então eu vou ter a opção aí de salvar em PDF, em arquivos XLS, em arquivos RTF, HTML, tá? Arquivos de texto, tá? TIFF, PNG, como imagens e assim por diante. Então vamos fazer aqui o salvamento em PDF. Então eu vou salvar aqui como teste Quick Report. Salvar. Perceba, ele salvou e logo em seguida me deu essa mensagem dizendo que ele não pode abrir o arquivo. Por que isso? Eu estou rodando aqui essa aplicação num MacBook Air, onde eu estou executando uma virtual machine da VirtualBox, uma virtual machine gratuita da Oracle. Nela eu estou rodando o Windows. E aí nessa virtual machine onde eu estou rodando o Windows, eu não tenho nenhuma aplicação de visualização de PDF. Então não tenho, por exemplo, o Acrobat Reader aqui. E a prova disso é que se eu tento abrir o arquivo que a gente acabou de gerar, na pasta Report Export, o arquivo está lá, ele dá a mesma mensagem. Tá? Então ele gerou o arquivo e tentou abrir automaticamente. Como eu não tenho nenhum aplicativo associado, ele não dá, ele dá essa mensagem de erro. E aí por que eu não tenho nenhum aplicativo associado? Tá? Eu tenho feito todos esses vídeos demonstrando as soluções Diagnostics sem instalação do Adobe Acrobat Reader ou qualquer outro reader de PDF para mostrar para vocês que eu estou manipulando, gerando e trabalhando com arquivos PDF sem a necessidade de um aplicativo de terceiros instalado na máquina. Então, o seu aplicativo, seja o seu RP, o seu CRM, ou seja lá qual for a solução que você desenvolva utilizando os componentes Diagnostics, não vai depender da instalação, por exemplo, de um reader de PDF para poder fazer esse tratamento. Tá? E aí agora eu vou abrir esse mesmo arquivo, teste report 1, só que no lado do Mac, tá certo? Então no Mac, o Mac ele
Veja, eu não instalei também nenhuma ferramenta específica, mas ele já tem um leitor padrão de PDF. Tá? Então eu vou executar aqui. E aí perceba que eu estou vendo aqui os dados Country List, Name, Capital, Continent e os países aqui. Tá? Que é exatamente a mesma informação, perceba, que é visualizada na Virtual Machine. Então aqui está o preview, aqui atrás o preview do Quick Report, mostrando os mesmos dados do PDF que foi gerado, tá certo? Bom, fiz o salvamento em PDF, mas também posso fazer o salvamento em outros formatos. Então, posso, por exemplo, fazer um salvamento em formato JPEG de imagem. Quick Report 2, vou colocar assim. E aí, obviamente, no Windows ele abriu automaticamente o arquivo pelo visualizador de imagem do Windows, tá certo? E vou poder escolher entre os N formatos de arquivo, tá certo? Bom, vou fechar aqui essa visualização e tenho também a opção de fazer a exportação de forma via programa, sem o preview, sem a necessidade do usuário visualizar o relatório. Então, muitas vezes você tem uma funcionalidade lá no seu aplicativo, onde o usuário vai clicar um botão e gerar o PDF. Né? Como é que você vai fazer isso? Você vai criar um report, por exemplo, em Quick Report, onde você não executa o preview, ou seja, você não mostra para ele o preview e pede que ele salve. Você simplesmente executa o relatório já mandando ele fazer o salvamento. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a implementação foi realizada usando aí um Open Dialog, então a sua aplicação saberia onde está o arquivo QRP que ela deseja carregar para poder fazer a exportação. E aí a pasta demos aqui, na mesma pasta lá do Report Export de Quick Report, acompanha um arquivo QRP de teste. Né? Então a sua aplicação teria um report lá de modelo pré-salvo, que ela faria o chamamento sem a necessidade do Open Dialog, e já faria a exportação desse arquivo. Então é isso que vai acontecer aqui agora. Eu vou simplesmente selecionar o arquivo, tá? E aí em seguida a aplicação já me pede qual é o path onde eu quero salvar isso, através de um Save Dialog, que também não precisaria existir na sua aplicação. Você pode aí salvar o path de forma direta, né? Então eu vou salvar esse cara aqui na mesma pasta no Report Export File, e eu vou salvar ele como teste 1. Eu acho que eu sobrescrevi o arquivo, não foi uma coisa muito inteligente, eu queria só pegar o nome dele e eu acabei dando 2 cliques. E aí, perceba que o arquivo já mudou em relação àquele arquivo original, né? Porque eu sobrescrevi aí o nosso arquivo. Mas não tem problema, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada agora aqui na implementação, né? O que tem de código por trás disso, né? Quão complexo é essa implementação. Então vamos dar uma olhada aqui, parar aqui o demo e verificar. Bom, então o demo é só isso, são só 2 botões, tá? Não tenho nenhum tipo de evento implementado aqui no form. E tudo que eu tenho são 2 eventos de button click. O primeiro evento de button click simplesmente pede que seja feito um preview do QRP Quick Report 1. Aí você vai se perguntar onde é que está esse cara, eu não estou vendo ele aqui. Ele está um pouquinho escondido aqui embaixo. Tá? Então quando você executar o demo, amplia um pouquinho o form, você vai achar aqui o form do Quick Report, está aqui o TQRP aqui atrás, onde foi implementada a solução. Então tudo que ele faz é dizer, dê um preview nisso daqui. E aí, obviamente, aqui a gente colocou aí no demo alguns QR labels, tá certo? Com informações fixas. Óbvio, no seu Quick Report da sua aplicação, você estaria carregando a informação do banco de dados, fazendo cálculos e assim por diante. Como isso aqui é só um demo, a ideia é só demonstrar, é mostrar para você que todo o código que eu tenho aqui é um preview. Ou seja, para que a sua aplicação seja capaz de dar o poder ao usuário de salvar todos os seus relatórios em formatos diversos, tudo que você precisa fazer, pessoal, é adicionar um componente GT QR Export na página. O componente estando lá, automaticamente os seus relatórios ganharão esse poder de exportar os dados para diversos formatos. Então não tem programação. O demo demonstra que efetivamente é possível fazer isso aqui sem nenhuma linha de código. Então onde é que está esse GT QR Export, tá certo? No momento que você instala o Extreme Document Studio,
ele cria 3 abas. Ele cria Extreme Document Studio Data, Extreme Document Studio Main, e ele cria aqui o Extreme Document Studio Report Export. Então está aqui no Report Export. Eu tenho o TGT QR Export, então é TGT QR de Quick Report. Então bastou clicar aqui, jogar na página, bum, o seu relatório vai permitir exportar. Então basta que você pegue todas as forms que contêm reports na sua aplicação e adicione o componente TGT QR Export para dar esse poder à sua solução, sem código, de forma totalmente transparente. O que mais tem aqui no botão de export via programação, né? Ele simplesmente aplica alguns filtros no Save Dialog, executa o Open Dialog, executa o Save Dialog e ele pede que o GT QR Export 1 execute um Export to File, passando como caminho o arquivo de origem e o caminho do arquivo de destino. No momento em que eu faço isso aqui, e eu passo qual foi o filtro que foi selecionado lá no meu Save Dialog, automaticamente ele faz o salvamento no formato, né? Então, é uma outra opção, uma opção aí que não depende necessariamente do usuário, quando você tem que ir de forma automática, via programação, fazer o seu aplicativo, gerar o documento PDF, tá certo? Bom, falando um pouquinho aí de propriedades, tá certo, do componente GT QR Export. Se você clicar aqui no componente, você vai ver que ele tem uma opção de Open After Export. Então, aquele erro que ele está dando de, após gerar, tentar abrir, não ter nenhum visualizador instalado aqui na minha máquina, ele deixaria de dar simplesmente se eu desmarcar essa função aqui, porque aí ele vai gerar o arquivo, mas ele não vai tentar abrir o arquivo logo em seguida. E a parte interessante, ou mais interessante, é você aqui ter a opção de forma muito simples, aí, indicar quais são os formatos de arquivos que você quer disponibilizar para o seu usuário exportar os relatórios. Então, digamos que você não quer permitir aí que ele faça exportação para formatos de imagem, você pode simplesmente desmarcar as opções de formato de imagem, recompilar agora a sua aplicação e, ao visualizar e tentar salvar aí o seu relatório, você vê que ele já limitou as opções de exportação. Então, é muito simples aí trabalhar com componente e você vai poder dar muito... você vai ter a possibilidade aí de dar muito poder à sua aplicação, simplesmente adicionando um componente na tela e permitindo agora que o seu usuário salve os relatórios da sua aplicação em diversos formatos de arquivos de exportação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e obrigado. Até a próxima.